Oi, gente, boa noite. Estamos aqui para gravar mais uma mensagem da Palavra de Deus, né? Uma mensagem edificante para suas vidas. E nesse momento, antes de começar a falar a palavra, hoje a gente está aqui com a participação especial da evangelista Solange, mulher de Deus, que vai estar louvando aqui ao Senhor, né? Ministrando aqui um louvor. E vamos ser edificados com esse louvor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Eu estou louvando, você medite na letra desse louvor, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. De procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Aleluia, Jesus. Adorado é teu santo nome, Senhor. Não importa o que você esteja passando, creia que o Senhor tem a solução para a tua vida, amém? Aleluia, Jesus. Mas Ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu
a multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Glória a Deus, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pastora. Que lindo, né, amados? Louvado seja Deus, Deus é fiel, né? A gente ouvindo um louvor maravilhoso desse, né, que a evangelista Solange trouxe aqui. Eu vou trazer uma palavra também que está em João, capítulo 11, onde a gente vai falar de milagre, de poder que o Senhor tem para a nossa vida. Ele é fiel. Vamos ler aqui rapidamente, né? João 11 diz, no versículo 1, eu vou ler alguns versículos. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor, eis que está morto aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Chegando-se, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo 17. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? E aí a Bíblia diz, versículo 35, né, diz que Jesus chorou, aí depois fala, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Glória a Deus, meu irmão. Uma palavra de vitória, de bênção, de milagre, de ressurreição para a sua vida. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Não, a morte não pôde deter Jesus. Jesus, quando ele foi na cruz, ele morreu, e os inimigos e até o próprio Satanás, ele achou que ele tinha sido destruído, mas ele venceu a morte. Louvado seja Deus. Ele ressuscitou ao 3º dia. Jesus vive para sempre, né? Tem cuidado de mim e de você, nos dado livramentos tremendos. Muitas coisas não acontecem na minha vida e na sua porque Deus não permite. Ele nos guarda, ele nos livra, ele tem nos protegido. E essa palavra é uma palavra de poder de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus,
Ele amava Lázaro, Marta e Maria, eram 3 irmãos. Só para você entender o contexto, você que não conhece essa palavra, eram 3 irmãos, eles moravam numa cidade chamada Betânia. E Jesus era amigo, amava aquelas pessoas, né? Como ele ama você, meu irmão. Jesus ama você com o mesmo amor que ele amava Marta, Maria e Lázaro. É o mesmo amor. E a Bíblia diz que eles mandaram chamar Jesus, porque Lázaro ficou enfermo, Lázaro ficou doente, eles mandaram chamar Jesus. E aí Jesus, meu irmão, quando ele ouviu aquilo ali, ao invés dele ir correndo socorrer Lázaro, ele esperou. Como eu falei na palavra que eu ministrei ontem aqui, quem ouviu a palavra de ontem que eu ministrei aqui, eu falei, Jesus, ele não se desespera igual a nós. Quem se desespera sou eu e você. A gente se desespera com as notícias ruins, a gente se desespera com as circunstâncias que aparecem sobre a nossa vida, conosco, com nossos familiares, com os nossos amigos queridos. Mas Deus não se desespera, porque ele tem o controle e domínio sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe, meu irmão, o que vai acontecer depois. Ele é Deus, então ele não tem desespero. Quando Jesus soube da notícia que Lázaro estava doente, né? Quase para a morte, ele falou com os discípulos, não vamos agora. Aí os discípulos ficaram sem entender, mas mestre, Lázaro está morrendo. E ele falou assim para eles, olha, ele falou assim para eles, está escrito aqui, ó, os discípulos, né? Senhor, ele está morrendo. Aí Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, Deus sabia, Jesus sabia que mesmo que ele tivesse morrido, ele tinha o poder da ressurreição para trazer de volta aquela vida. Esse é o poder do Deus que você serve, que se você ainda não serve, eu quero te apresentar. Esse é o poder do Deus Todo-Poderoso. É um Deus que faz a ressurreição, ele é a ressurreição e a vida. E a Bíblia diz, meu irmão, que ele esperou 4 dias, ou seja, já estava além de já ter morrido, ele ficou doente, morreu, passaram-se 4 dias, ele já tinha sido enterrado, né? E aí já tinham colocado a pedra, já fedia, porque o morto depois de um tempo, você sabe, ele começa, né, a cheirar mal, tanto que a pessoa morre rapidinho, eles já começam, né, a querer encaminhar para quê? Para enterrar o morto, porque senão fica fedendo. Então Lázaro estava nessa situação, já enterrado lá, mas então Jesus falou, não, eu tô aqui. E quando Jesus viu aquela cena, aquele desespero, as pessoas chorando, as pessoas sem esperança, sem expectativa, porque imagina você que ali era um lugar onde todo mundo estava assim, velando, né? Tava triste, tava chateado, tava decepcionado, porque morreu, né? Acabou a vida, acabou tudo, acabou a esperança. Mas quando Jesus chega, tem ainda uma esperança, meu irmão. Se Jesus chegar, ele tem o poder para mudar a sua história, a minha história, a nossa vida, as circunstâncias. Ele muda os tempos, ele muda os reis, ele muda o que ele quiser. E ele dá vida para o morto, se ele quiser, ele ressuscita, ele faz coisas tremendas. E a Bíblia diz para nós aqui que quando Marta ouviu, eram 2 irmãs, Maria e Marta, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela correu ao encontro dele, né? E ela falou, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque eles sabiam, elas conheciam que Jesus era aquele que, né, amigo que passava fazendo milagre. Ele chegava ali, meu irmão, ele dava vista aos cegos, ele dava audição para quem era surdo, fazia o paralítico andar, ele fazia coisas tremendas, ele parava, né, o mar, a chuva, as ondas, Deus poderoso. Então, sabendo de tudo isso, ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, ele vai te conceder. Ou seja, ela continuou crendo, por mais que assim, na cabeça dela humana como a nossa, né, meu irmão, se a gente for pensar na nossa mente assim, humanamente falando, realmente tem coisas que são improváveis, tem coisas que são impossíveis, realmente, porque realmente tem coisas que são impossíveis, mas para Deus não há nada impossível, diz a Bíblia em Lucas 1,37. Então, Jesus falou assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele se revelou para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Fique em paz, é como se Jesus estivesse falando para ela, olha, fica calmo, fica em paz. Só que ela não estava entendendo, ela falou, não, eu sei que meu irmão vai ressuscitar, né, nos últimos dias, eu entendo, eu acredito, mas agora ele está morto. Eu não estou falando de depois, Jesus, eu estou falando de agora ele está morto. Mas Jesus, meu irmão, estava ali com ele. Depois Maria falou a mesma coisa. Interessante essa palavra que Marta foi diante de Jesus, falou isso. Daqui a pouco, quando Jesus chegou perto, Maria fez a mesma coisa, versículo 32.
Quando Maria chegou perto onde Jesus estava vivendo, lançou os pés dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o mesmo pensamento, a mesma fé de que se Jesus estivesse ali naquela hora, não tinha acontecido nada daquilo. Mas às vezes eu quero dizer para você que acontecem coisas na minha vida e na sua vida que a gente não gostaria que acontecesse, é verdade. Coisas que saem, que fogem do nosso controle. Coisas que às vezes a gente pensa: o fim. Vai parar muitas coisas na minha vida, mas tudo tem um propósito. Nada que está acontecendo na sua vida é em vão. Jesus continua sendo Deus no controle da sua vida e da minha vida. Fique calmo, fique em paz, né? Fica tranquilo, não se desespera, porque Deus é fiel para mudar todas as situações. E quando ele chegou ali, ele chorou e as pessoas começaram a falar: olha como são as pessoas. Ué, ele não deu vista para os cegos? Ele não podia ter impedido essa morte? Tem coisas que Jesus vai impedir na sua vida. Ele vai cortar o laço, ele vai livrar você, mas tem coisas que Deus vai permitir você passar. E não se entristeça, creia. Deus está comigo nessa situação, nesse barco. Eu não vou perecer, eu não vou naufragar. Você tem que acreditar que Jesus está com você. Porque nem sempre, meu irmão, é uma ilusão da gente que a gente acredita que tem fé. É uma ilusão a gente pensar: nada vai me acontecer. Vai estar tudo bem, vai tudo bem comigo. Não, tem momentos que o dia mau ele vai chegar. Tem momentos que circunstâncias adversas, difíceis, elas vão aparecer. Mas a mais importante de tudo isso é que Jesus vai estar contigo todos os dias, meu irmão. Te dando força, te dando direção, te mostrando o caminho que você deve, trilhar. E diz aqui que Jesus falou, quando Jesus viu aquilo ali, que era uma caverna, eles tinham colocado, porque era uma caverna, eles colocaram uma pedra na frente, então Lázaro estava lá dentro, enterrado ali, morto, e a pedra pesada, e ele olhou, quando Jesus olhou aquela situação, aquele tanto de gente chorando, aquele desespero, versículo 39, disse Jesus: tirai a pedra. Ou seja, tira essa pedra aí, porque essa pedra é a barreira entre eu, que sou a vida, e Lázaro, que é o morto. Glória a Deus, meu irmão? A pedra era a barreira que estava existindo, porque entre Jesus e Lázaro só tinha pedra, porque até a morte Jesus venceu. Ele é tremendo. E a Bíblia diz que Marta começou a falar: mas Senhor, já cheira mal, já são 4 dias, já está fedendo. Então quer dizer, ela ainda ficou questionando, como assim tirar pedra, Senhor? Não estou entendendo. Porque muitas vezes você não vai entender como Deus vai trabalhar, mas confia. O segredo é confiar, meu irmão. O segredo é confiar no Senhor. Não estou entendendo, Deus, está tudo ao contrário do que eu imaginei que fosse ser, mas Deus sabe o que é melhor. A gente imagina de um jeito, mas Ele tem caminhos melhores e maiores do que o meu e que o seu. E aí Jesus falou para Marta, quando ela disse: já cheira mal, são de 4 dias, ele lembrou a ela o que ele já tinha falado lá atrás. Ô Marta, eu não tinha dito que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Tem coisas que Deus já te falou e que você não cravou no seu coração, mas crava no seu coração que Ele é Deus, Ele é vida, Ele é mudança, Ele é poder, Ele é poderoso, todo poderoso para fazer todas as coisas. Então, eu não já te falei, Marta? É como se ele falasse: olha, eu não já te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Ele estava querendo dizer: se você crer, você vai ver o poder de Deus sendo aperfeiçoado nas suas fraquezas. Você vai ver o poder de Deus sendo transformador nessa situação que é impossível para você. Se a gente crê, meu irmão, coisas grandes Deus pode fazer na sua vida, na sua família, no meio do seu trabalho, em todas as áreas. Ele é tremendo. E aí tiraram a pedra, porque eles obedeceram. Quando Jesus fala, tem que se obedecer, Tem que fazer, porque se você faz é vitória, você vai ver o milagre logo após. Quando eles tiraram ali, ele começou a orar ao Pai, Porque Jesus, ele veio na terra como um homem, mas ele continuou sendo Deus, viu? Tem gente que pensa assim: Jesus foi homem, nasceu, de uma virgem, mas ele continuou sendo Deus, porque ele desceu, Filipenses fala que ele desceu da glória, para cumprir um propósito, e depois ele voltou para a glória. Então, ele falou, Pai, graças te dou porque o Senhor me ouviu, e eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele estava falando com Deus Pai naquele momento. Mas eu estou falando contigo para que essas pessoas acreditem, ou seja, tremendo, meu irmão. E aí ele pegou e deu a ordem. A palavra de Jesus, quando sai da boca de Jesus uma palavra de ordem, pode acreditar que é a mudança certa. E a ordem foi: Lázaro, vem para fora. Ou seja, acabou o luto.
acabou a morte, acabou a doença, acabou a tristeza, acabou a decepção, a frustração. Eu cheguei para dar vida. Era a palavra de vitória que ele estava dando naquela situação. E tanto Lázaro ia ser recompensado, no caso assim, ser feliz com aquela situação, como todos aqueles que estavam ali chorando por causa dele, né? E, amados, a Bíblia diz, o defunto saiu todo amarrado, porque quando enterraram ele, né, enfaixaram ali e tudo mais, igual se enterra. E ele falou, desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, ele está livre, ele está salvo, ele está ressurreto, ele está curado. Ele tem uma nova oportunidade de vida. Então, através dessa passagem, meus irmãos, meus amados queridos que estão ouvindo aí nesse momento, João capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro, eu quero deixar para você nessa noite que o Senhor, Ele pode dar vida. Não só a vida física, que a pessoa, né? Eu quero a vida física. Não, Ele pode te dar uma vida nova espiritualmente. Ele pode transformar a sua história. Ele pode mudar o rumo da sua vida, da sua trajetória. É só você entregar o seu caminho para o Senhor, confiar nele e o mais Ele vai fazer. Não se preocupa. Tem pessoas que se preocupam demais. Mas se eu entregar a minha vida para Deus, como é que vai ser isso? Não preocupa, meu irmão. Só entrega a vida para Ele e confia. Porque uma coisa eu tenho para te dizer. O amor que Ele tinha por essa família, Ele tem pela sua vida. A tristeza que ele ficou na situação daquele pessoal ali, daquela família, naquela situação de choro, de luto, ele também fica por você, porque ele é misericordioso, ele é Deus poderoso, ele é Deus que tem, né, a bondade no coração para mim e para você. Então guarda essa palavra no seu coração, que você seja edificado nessa noite, que você entregue o seu caminho, que você converse com Ele, que você confie, que se você crer, você pode ver a glória de Deus em qualquer situação da sua vida, seja ela a mais impossível e absurda do mundo. Jesus pode chegar para transformar essa parte da sua história. E nessa noite Ele se apresenta para você dessa maneira, a ressurreição e a vida. Se você crê nele, né? Quem crê em mim nunca morrerá. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz, que você possa refletir nessa mensagem e que você possa, né, ser guardado seu coração do desespero. Não se desespere, meu irmão. Não se desespera com as situações, não. Não deixa essa... Porque às vezes, sabe o que acontece? Antes de encerrar, deixa eu falar isso aqui pra você. É muito importante. Às vezes, quando vem situações difíceis na nossa vida, isso acontece comigo, com você, com todas as pessoas normais. Quando vem situações difíceis na nossa vida, a primeira reação é o desespero, o pânico, né? O medo, a incerteza, a insegurança. Mas quando você fala, peraí, eu tenho um Deus que cuida de mim. Peraí que eu tenho um Deus que eu posso colocar nas mãos dele, ele vai resolver da melhor forma. Pode ter certeza, no final vai ser vitória para sua vida. Deus vai ter o melhor para fazer para sua situação. Ele é a ressurreição e a vida. Se você crer, você também verá a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê essa fé para acreditar que Ele pode até ressuscitar, se for, né? Se for a intenção dele fazer. Em nome de Jesus. Amém.